Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. A gente vai começar com uma notícia que foi destaque em todos os sites hoje. Uma bomba falsa colocada em um caminhão interditou o Rodoanel na Grande São Paulo por 5 horas. O esquadrão antibombas teve que ser acionado. Vamos ver os detalhes dessa história. Um motorista de uma carreta viveu um momento aterrorizante nesta quarta-feira. Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, teve supostas bombas amarradas em seu corpo por criminosos e foi obrigado a deixar o caminhão atravessado na pista do Rodoanel, na altura do quilômetro 45, em Itapecerica da Serra, interditando a via por várias horas, o que causou um congestionamento de mais de 40 quilômetros. Os primeiros que chegaram em Laurito foram os outros motoristas que estavam na pista. As imagens mostram que Laurito tinha suas mãos amarradas e parecia bem confuso e desconexo. Cerca de 3 horas depois do primeiro chamado é que um helicóptero Águia da Polícia Militar chegou ao local, levando integrantes do esquadrão antibomba. Por segurança, a via contrária, que vai sentido a capital, também foi interditada pela polícia. E já no local, os policiais começaram o trabalho de desarmamento da suposta bomba, usando até mesmo cães treinados para este caso. Nessa hora, a equipe policial encontrou o Laurito em estado de choque dentro da cabine do caminhão. As informações iniciais apontam que Laurito foi alvo de um assalto feito por 3 criminosos durante o trajeto entre o estado do Acre e a cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com trajes antibombas, um policial do GAT finalmente confirmou que as bombas eram falsas, e quando retirou o motorista de dentro do caminhão, ele chegou a desmaiar. Tamanha pressão psicológica estava sofrendo por horas. Agora, a polícia também não descarta a possibilidade de um surto psicótico do motorista, mas vai continuar as investigações para o desfecho do caso. Nós vamos mudar de assunto agora para trazer as últimas informações do estado de saúde do jogador Oscar do São Paulo. Ele apresentou problemas cardíacos e desmaiou durante exames realizados ontem no centro de treinamento do clube. E quem vai trazer essas informações atualizadas é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo. Hoje, logo no começo do jornal. Bruno, agora há pouco, parece que já saíram novas informações. Como é que está o estado de saúde do jogador Oscar? Exatamente, Claire. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. O meia passou por novos exames nas últimas horas e nenhuma anomalia foi identificada. Como você mesmo disse, o atleta acabou desmaiando em um exercício na bicicleta ergométrica que fazia no CT, chegando a ficar cerca de 2 minutos desacordado. Porém, ele diz não se lembrar de ter passado mal. Oscar passou agora à tarde por uma bateria de exames e ainda segue em observação. Bom, a aposentadoria, o atleta ainda pensa na aposentadoria, mas não é nada confirmado. Afinal, passou por um susto e tanto. Vamos ver na reportagem. Que aconteceu com o jogador. Após ter uma alteração cardiológica detectada durante exames no centro de treinamento do clube, o meia Oscar segue internado para avaliações médicas. Ele se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica e o tricolor deve divulgar um boletim médico ainda hoje. Após esse susto, Oscar sofre pressão dos familiares e muito provavelmente vai encerrar a carreira de jogador de futebol nas próximas semanas. Bastante assustado com o ocorrido, o próprio Oscar entende que este seja o momento certo para deixar os gramados. Ele afirma que quer focar em sua saúde e bem-estar para curtir a vida junto dos filhos. Internamente, o tricolor paulista vê uma rescisão amigável como a saída mais provável. Oscar vem de um histórico de lesões desde que chegou ao tricolor nesta temporada. Uma lesão muscular na coxa esquerda, um edema na coxa esquerda,
uma fratura em 3 vértebras e uma lesão na panturrilha esquerda. O meia estava se recuperando e era esperado no clássico contra o Corinthians, após a data FIFA. Ele não entra em campo desde o dia 19 de julho, quando se lesionou exatamente diante do Corinthians, na vitória no Morumbi. Desde que voltou ao São Paulo, Oscar disputou 21 jogos e fez 2 gols. Contratado no fim de 2024, o meia tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2027. E claro, né, todos nós estamos torcendo pela recuperação do Oscar. E parece, né, Bruno, que ele também se pronunciou hoje pela manhã pela primeira vez sobre esse ocorrido? Exatamente, Kleber. Por meio das suas redes sociais, como nós vamos ver, o jogador postou uma mensagem para tranquilizar os torcedores e fãs. Ele escreveu aí: muito obrigado pelas mensagens e pelas orações. Vai ficar tudo bem se quiser. Aí, como ele postou no seu Instagram, nós desejamos muitas forças ao atleta nesse momento tão difícil da carreira e que tudo possa ocorrer bem aí com ele. Bom, Kleber, por enquanto é só, eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do esporte. Então, até daqui a pouco, Bruno. E olha só, hoje, inclusive, dia 12 de novembro, é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias e Morte Súbita. E a gente aproveita esse caso do jogador Oscar para falar mais sobre esse assunto tão importante e com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Maria Lígia Ribeiro Cury. Ela que é cardiologista e também faz parte da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutora, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Muito obrigada, Kleber. Eu que agradeço o convite. E é um dia muito especial para a nossa sociedade para comentar sobre a prevenção de arritmias cardíacas e da morte súbita. Com certeza, e que esse ocorrido, né, com uma pessoa famosa, a gente, claro, torce para que ele se recupere, mas que, acima de tudo, também sirva como um alerta para as pessoas. Então, eu pergunto, né, para a gente ser didático num assunto tão técnico, um desmaio, como aconteceu com o Oscar, em um momento de esforço, já que ele estava praticando uma atividade física intensa, é um sinal preocupante? Ótima pergunta, Kleber. Quando a gente vai analisar desmaios, um dos critérios de gravidade é justamente esse, quando a pessoa desmaia durante o esforço físico. Com certeza, essa pessoa precisa ser avaliada com diversos exames cardiológicos para a gente conseguir excluir ou confirmar alguma cardiopatia. Então, desmaio pode ser um sintoma de muitas doenças, mas quando é um critério no esforço ou quando a pessoa tem palpitações associadas ou quando já tem uma cardiopatia, sobe um alerta para a gente que nós precisamos avaliar muito bem essa pessoa para prevenir de uma arritmia ou de uma morte súbita. E o que chama atenção também, doutor, é que se trata de um atleta profissional, ou seja, alguém que cuida do corpo e com uma idade relativamente nova, né? 34 anos. É incomum esse tipo de ocorrência com pessoas desse perfil? Eu digo isso mais uma vez para orientar outras pessoas que também não são atletas, que podem levar vidas aí sedentárias e podem tomar isso aí como alerta. Claro. Kleber, não é uma coisa muito comum, tá? Mas quando acontece em atletas de alta performance, nós precisamos ficar muito alertas, porque são pessoas já avaliadas, são pessoas que já vêm geralmente com os exames cardiológicos em dia. Mas o exercício físico de moderada intensidade é essencial, né? Para melhorar outros fatores de risco e melhorar outras doenças. Então, para a pessoa que quer começar uma atividade física, claro, é bom fazer uma avaliação, mas o exercício físico de moderada intensidade traz muitos benefícios para a saúde, inclusive prevenindo alguns outros tipos de arritmia. Correto. E a principal pergunta que se faz hoje é se o Oscar vai parar de jogar ou se ele pode continuar a praticar essas atividades. Claro, a gente tem que fazer a ressalva que a senhora não teve contato com o paciente, com o atleta, mas com a sua experiência, quais são as possibilidades, as chances dele continuar exercendo as funções de atleta profissional? Quando a gente vai avaliar um atleta que teve um desmaio, que a gente chama de síncope, a primeira coisa nós precisamos excluir cardiopatias graves ou alterações no coração que possam levar ele a uma morte súbita.
né? Essa é a principal pergunta que nós e os médicos do Oscar estão tentando responder, né? Mas assim, se não encontrarmos nada grave, nada que indique que ele tem um risco aumentado de morte súbita, pode ser que ele retorne sim, ou o atleta retorne com as suas atividades. Mas tem que fazer uma avaliação muito completa para conseguirmos liberar o atleta para voltar às atividades profissionais dele. E aproveitando a data, eu peço que você então deixe uma mensagem. Qual é o tratamento mais indicado para esse tipo de caso e principalmente os hábitos para prevenção? Com certeza. Hoje, então, a nossa Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas comemora e é um dia de conscientização de toda a população para a prevenção de arritmias cardíacas e morte súbita, né? Hoje, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam a população no mundo e no Brasil. Então, nós precisamos sempre ter hábitos saudáveis, como alimentação correta, o sono, atividade física, fazer os exames preventivos, que com isso nós vamos prevenir a maioria das causas de arritmias e morte súbita. E se você ainda não tem essa avaliação, ou se tem alguém na família com problemas assim, nós precisamos sempre avaliar para que consigamos prevenir e que as pessoas tenham aí uma vida mais saudável e longeva possível. Tá certo, então nós acabamos de conversar com a doutora Maria Lídia Ribeiro Cury, que é cardiologista. Doutora, muito obrigado. Essa participação, acima de tudo, é uma prestação de serviço e informações como essa podem salvar vidas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Kleber. Ótimo dia. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto de novo para falar de outro assunto que ganhou destaque hoje nos sites de notícia. 7 chefes do Comando Vermelho foram transferidos do Rio de Janeiro para presídios federais de segurança máxima. O objetivo é dificultar a comunicação entre eles. Vamos ver. 7 chefes do tráfico do Comando Vermelho foram transferidos do presídio de Bangu 1 para presídios federais em todo o Brasil. Saindo do complexo de Jericinó, os presos foram escoltados por 40 policiais do grupamento de intervenção tática até o aeroporto de Galeão. Nas imagens, dá para ver a fila que os criminosos formaram para entrar no avião em direção ao Paraná, para o Presídio Federal de Catanduvas. De lá, os presos serão distribuídos entre outros presídios, como o de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho. Mas ainda não se sabe quando será feita essa segunda transferência. Todos eles estarão em unidades de segurança máxima. O governo do Rio informou que os 7 presos fazem parte do comando da facção e essas transferências aconteceram para enfraquecer a comunicação entre os integrantes do grupo. O Ministério da Justiça solicitou essa operação depois de apontarem os perigos de ter esses criminosos no sistema estadual. Essas transferências foram também uma resposta dos ataques da mega operação que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha. E uma mulher foi presa em flagrante com 30 pistolas e 3 carregadores no Rio de Janeiro. Todo esse armamento seria levado para o Morro do Alemão. Uma mulher foi presa em flagrante transportando 30 pistolas e 63 carregadores. De acordo com a Polícia Civil, o armamento seria levado para o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu durante uma operação em um posto fiscal no sul fluminense. A mulher teria sido contratada para transportar as pistolas até o Rio, onde um motorista de aplicativo faria a retirada e o entregaria a traficantes do Comando Vermelho. O arsenal estava em um ônibus de turismo que saiu do bairro do Brás, em São Paulo, escondido dentro de almofadas encaixotadas no bagageiro do veículo. E o peso das caixas chamou a atenção dos fiscais. Gilmara foi autuada por comércio ilegal de armas de fogo. Ela foi conduzida pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. Bom, e agora é hora da gente fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta quarta-feira.
Olha só, a jovem identificada como Japinha do Comando Vermelho, que ficou famosa durante a mega operação, se manifestou pela primeira vez após essa mega operação no Rio de Janeiro. E ela gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Após a especulação de morte durante a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, a influenciadora Maria Eduarda, conhecida como Penélope, apareceu nas redes sociais para negar os boatos. No vídeo, Maria Eduarda esclarece que tudo não passou de boatos e chegou a negar o vulgo Japinha do CV, nome que circulou nas redes sociais e em grupos policiais após a operação. Segundo ela, essa pessoa não existe e que tudo foi criação da internet. Ela ainda afirmou que tem buscado se afastar de situações ligadas ao passado, sem deixar claro a qual tipo de atividade estava se referindo. Tal de Japinha que estão falando aí. Não sou eu, essa menina não existe. Japinha não existe. Nem eu e nem uma outra menina que vincularam a esse nome Japinha, que foi uma coisa que a mídia criou, para vocês verem, que a mídia criou, entendeu? Não existe ninguém com esse apelido Japinha, com esse nome, entendeu? Meu nome é Maria Eduarda, conhecida como Penélope. Tenho minha vida, minha história, tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado e que no qual eu não levo mais para minha vida hoje em dia, não faço parte. Quero que deixe no passado. A imagem do corpo que estava circulando nas redes sociais era de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. O homem tinha 2 mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil já havia negado que Penélope tivesse morrido. E o Pantanal enfrenta o período mais seco dos últimos 40 anos. Vamos ver os detalhes com o Wellington Pael. O Pantanal, a maior planície alagável do mundo, vive o período mais seco das últimas 4 décadas. O levantamento foi feito pelo MAP Biomas a partir da coleção 10 de mapas de cobertura do uso da terra do Brasil, cobrindo o período de 1985 a 2024, e revela que a área anual que permanece alagada no bioma diminuiu 75%. O ano passado foi o mais seco de toda a série histórica. A área alagada ficou 73% abaixo da média. A última grande cheia, registrada em 2018, foi 22% mais seca do que a primeira grande cheia da série, em 1988. O bioma tem enfrentado períodos de cheias menores e secas mais severas a cada década. As mudanças na planície pantaneira têm relações com as transformações ocorridas no planalto da bacia do Alto Paraguai, onde nascem os rios que abastecem o Pantanal. A bacia abrange áreas do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. O bioma Pantanal corresponde à planície, enquanto o Planalto é dividido entre o Cerrado e a Amazônia. Entre 1985 e 24, o Planalto perdeu parte significativa da sua cobertura vegetal. A vegetação nativa passou de 72% para 46% em Mato Grosso e de 59% para 36% em Mato Grosso do Sul, o que representa uma perda total de 5,2 milhões de hectares. Nesse período, a agricultura aumentou quase 4 vezes, sendo a soja responsável por 80% das áreas cultivadas. As pastagens cresceram 4,4 milhões de hectares. Com menos florestas e savanas, o solo fica mais exposto e a água da chuva escoa rápido em vez de alimentar os rios. Em 1985, 33% do Planalto já era usado por atividades humanas. Em 2024, esse número subiu para quase 60%. Entre 2015 e 2024, o Pantanal perdeu 450 mil hectares de vegetação nativa. E agora uma boa notícia para quem espera pelo pagamento do 13º salário. Algumas empresas devem antecipar a primeira parcela para o dia 28 de novembro, que aliás é o mesmo dia da Black Friday, e quem vai trazer as informações é a Amanda Silva. Quem
quem deseja aproveitar a Black Friday esse ano vai poder contar com um dinheiro a mais no bolso. Isso porque algumas empresas vão antecipar a primeira parcela do 13º salário para o dia 28 de novembro, o dia da Black Friday. O fim de ano está chegando e com ele o plano para gastar o 13º salário. Por lei, o pagamento do 10º deve ser feito até o dia 30 do penúltimo mês. Mas esse ano, o dia 30 de novembro vai cair em um domingo. Por isso, os empregadores têm até a sexta-feira do dia 28 de novembro para realizar o pagamento na conta do empregado, exatamente a data da Black Friday. Já a segunda parcela do 13º deve ser feita até sábado, dia 20 de dezembro. Com essa antecipação, o comércio está confiante de que a data, que já virou tradição no país, seja um sucesso, marcando o início da temporada de compras para o fim do ano. No ano passado, os descontos e as promoções da Black Friday movimentaram na economia do Brasil mais de 9 bilhões de reais, 10% a mais do que o ano de 2023. Olha, vamos voltar a falar do Rio de Janeiro, porque a polícia carioca está atrás de Gabriele Cristine Pinheiro Rosário. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato de uma mulher de 25 anos e o motivo do crime é que ela queria ficar com a guarda do filho da vítima. Vamos voltar a falar com Anderson Nascimento. A Polícia Civil considera que a fixação de Gabriele Cristine Pinheiro Rosário pela filha mais velha de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 25 anos, foi o principal motivo por trás do assassinato. Foi isso que indicaram os depoimentos colhidos durante as investigações e detalhados na representação da Justiça, que resultou na decretação da prisão temporária de Gabriele, apontada como mandante do crime e dos suspeitos por executar Laís. A jovem foi morta com um tiro na nuca no dia 4 de novembro, enquanto empurrava o carrinho do filho mais novo em Sepetiba, na zona oeste do Rio. Eric Santos Maria, o condutor da moto, e David Souza Malto, apontado como autor do disparo, confessaram a execução de Laís. A investigação apontou que o crime foi encomendado por Gabriele, que é casada com Lucas Soares Ramos, ex-companheiro da vítima. Os depoimentos, em especial dos familiares e pessoas próximas, registraram mudanças de comportamento da suspeita, exigências da criança chamá-la de mãe, mensagens agressivas e episódios na escola foram usados para demonstrar os indícios da autoria do crime. Gabriele já chegou a ameaçar Laís através de mensagens nas redes sociais. Esse elemento foi considerado o ponto de ligação entre as ofensas e a intenção hostil de matar a vítima. A Polícia Civil, através do Disque Denúncia, divulgou um cartaz pedindo informações que levem à prisão da procurada, pois Gabriele segue foragida. Ainda faltam diligências para localizar e prender outros 2 envolvidos que funcionaram como intermediários da contratação de executores do crime. A investigação segue para buscar elementos que comprovem a ligação financeira e logística entre a mandante e os cumpridores. Olha aí, no Rio Grande do Sul, uma ultrapassagem em local proibido terminou em tragédia. Vamos ver as informações com o Diogo Lachmann. O acidente aconteceu na ERS 448, em Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha. O motorista que vinha logo atrás flagrou o momento exato da colisão. Foi durante uma tentativa de ultrapassagem em um local proibido da rodovia. O condutor do Fusca, identificado como Celso Volpato, de 66 anos, morreu no local. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. Minutos antes deste acidente, o motorista de um carro que vinha no sentido contrário precisou sair da pista para evitar uma batida. Infelizmente, o susto não foi suficiente para que o condutor do Fusca desistisse da ultrapassagem proibida. E a história terminou de forma trágica. Bom, vamos mudar de assunto agora e voltar a falar de esportes aqui no Redação Hit. E novamente eu peço para o Bruno Buenos entrar em nosso estúdio. Bruno, vamos continuar falando de esportes, mas agora vamos falar de Campeonato Paulista, né? Que terá um novo formato a partir do ano que vem. Exatamente, Kleber. O Paulistão que a gente tanto conhece adotou uma nova forma, o formato da Champions League, e não terá mais grupos como era antigamente. Vamos entender um pouco mais como vai funcionar esse formato. O Campeonato Paulista ganhará um novo formato no ano que vem. Inspirado na Champions League, o Paulistão terá clássicos em evidência e menos partidas até a fase mata-mata. Isso sendo uma adaptação ao novo calendário da CBF, que reduziu os estaduais para 2026. Em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, a entidade sorteou os confrontos da primeira fase e anunciou que adotará a tecnologia do impedimento semiautomático a partir das quartas de final.
A princípio, a competição terá 11 datas. Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais 5 rodadas contra adversários dos outros potes, totalizando 8 jogos na primeira fase. Dessa forma, os principais clássicos estarão marcados para a primeira fase, mas os clubes de menor expressão, presentes nos potes B e C, enfrentarão apenas 2 dos 4 grandes em jogo único. As 8 melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos. Os 2 piores caem para a Série A2. Mas a FPF ainda busca uma nova data para realizar a grande final em 2 partidas. Tudo vai depender, por exemplo, de uma eventual classificação de um time paulista para a fase preliminar da Libertadores ou de uma negociação com a CBF. Confira os adversários dos 4 grandes paulistas na primeira fase do Paulistão. O Corinthians enfrenta Santos, Palmeiras, São Paulo, RB Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Capivariano. O Palmeiras enfrenta Santos, São Paulo, Corinthians, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo São Paulo. O São Paulo enfrenta Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. E o Santos enfrenta Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. É importante destacar que até o momento as datas, horários e praças das partidas ainda não foram definidas. A Federação Paulista de Futebol vai detalhar a tabela posteriormente. E Bruno, nos bastidores o Palmeiras e o Flamengo vêm travando uma briga, um desentendimento, mas dessa vez parece que eles, pela força das circunstâncias, estão se unindo. Isso mesmo, Kleber. As 2 equipes que brigam pelo título do Brasileirão e logo agora, na reta final, terão que entrar em campo bastante desfalcadas. Agora eles pressionam o presidente da CBF, Samir Chald, para que paralisem o campeonato em futuras datas FIFA. Palmeiras e Flamengo vão perder 14 jogadores para suas seleções. Os 2 clubes são líderes do Brasileiro, empatados com 68 pontos. E ambos irão jogar desfalcados no sábado, em partidas importantíssimas para a definição do campeão brasileiro, pois só faltarão 5 partidas para o fim do campeonato. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, estão em pé de guerra, com problemas no comando da Libra, pela pressão de Leila sobre o julgamento de Bruno Henrique e pela campanha de BAP pelo fim do gramado sintético, como o do Allianz Parque no futebol brasileiro. Mas a situação dos jogos de sábado aproximaram os 2 rivais indiretamente. Ambos reclamaram com o presidente da CBF, Samir Chald, sobre manter os jogos do Brasileirão mesmo com a data FIFA. Chald afirmou que essa deverá ser a última vez que essa situação acontece, pois sabe quanto os clubes estão sendo prejudicados. Chald lembrou também que foi pensando nisso que ele autorizou a mudança do calendário em 2026. Os 2 maiores rivais do país se ajudaram, mesmo sem querer. Como são os clubes mais ricos do país, seguirão tendo o maior número de convocados de várias seleções nos próximos anos. Daí a necessidade de fazer a CBF seguir o mundo e paralisar seus torneios enquanto os selecionados atuam pela data FIFA. Bom, Kleber, por enquanto é só. Mais tarde eu volto com mais notícias dos esportes. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Combinado, então 18h30 o Bruno volta com mais esporte. Até mais, Bruno. Até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e até mais. Tchau.